Bom dia, queridos, queridas que nos acompanham aqui no Ser Mais Você. Eu sou Ana Madiarinha, guardiã aqui desse portal. E nessa live de hoje, que é uma live extra, digamos assim, a gente vai conversar com o Mauro Cardoso, né, o guardião de um movimento lindo chamado Eu Sou Empresas Humanizadas. E nós vamos falar sobre soluções psicológicas para uma cultura humanizada. Deixa eu já escrever aqui só um minutinho. Soluções psicológicas para. Só um minutinho, estou vendo que vocês estão chegando aí, já quero dar boas-vindas a todo mundo. Deixa eu só escrever aqui o título da nossa live. Para uma cultura humanizada. Ai, gente, eu escrevo devagar aqui para eu não errar. Ai. E assim a gente vai, né? Só um pouquinho de paciência de vocês. Pronto, deu. Então, Cris, bem-vinda. Tá chegando aí, Cris Duarte, a Laura, o Mauro já tá aqui com a gente. Muito bom dia a todos vocês. Eu já vou chamar o Mauro aqui para nossa conversa. Nós fizemos a Semana da Consciência dentro do nosso programa aqui de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, né? A segunda semana de cada mês é a semana... Oi, Mauro, bom dia, bem-vindo novamente. Então, eu estava explicando aqui, né, para quem está chegando agora. A segunda semana é a semana, então, da consciência, né? E sempre na segunda semana, na sexta-feira da semana, a gente conversa com o Mauro, que está aqui conosco hoje, né? Hoje não é sexta-feira, hoje é segunda. E nós estamos aqui novamente trazendo esse tema que o Mauro apresentou na sexta, porque simplesmente, né, o Instagram, o celular aqui travou geral durante a live na semana passada e não permitiu que a gente gravasse esse conteúdo, deixasse a live salva aqui desse conteúdo. E como nós estamos entregando esse programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, eu achei justo, né, convidar o Mauro novamente e dispor da agenda dele, se ele pudesse, para que a gente trouxesse esse conteúdo novamente para ficar salvo, de modo que você que está assistindo aqui ao vivo ou que vai assistir, está assistindo no pós ao vivo, né, você possa ter uma continuidade do conteúdo, que não fique picado, né, essas informações que são tão especiais, e todas as informações que Mauro está trazendo para a gente, ele está escrito, né, no e-book, no livro digital, que ele já publicou, que está à venda, inclusive, ele vai falar daqui a pouco mais aonde está à venda, e também vai falar do portal, né, do Eu Sou Empresas Humanizadas, que é onde tem muito conteúdo gratuito para que você possa aproveitar isso na sua organização, na sua empresa e trazer uma nova consciência, implantar uma nova cultura desde uma visão mais humana para o indivíduo, para o ser na organização, né? As empresas que estão numa condição de evolução consciente, elas já não tratam mais o trabalhador como trabalhador há muito tempo, mas também já ultrapassaram a fase do colaborador, já não é mais um colaborador, e sim o funcionário, né, digamos assim, é um parceiro na sustentação da organização, né, na manutenção da organização. E como um parceiro, esse indivíduo, ele, dentro dessa nova consciência, ele recebe uma atenção, um cuidado, um respeito, digamos assim, diferente. E é disso que nós estamos falando aqui nessas lives com o Mauro. Nós já temos, acho que 2 gravadas, né, Mauro, se eu não me engano? Essa é a segunda. Essa é a segunda. Então, já temos uma gravada. Eu tô meio fora do tempo às vezes, sabe? Parece que já passou tanto, mas na verdade não passou, né? Então, a gente já tem uma live salva aqui. Se você quiser dar uma olhada no conteúdo, dá uma rodada aqui no perfil do Instagram aqui do Ser Mais Você e também do Mauro, porque ficou salva lá no perfil dele.
E aí, então, enfim, não conseguimos salvar na semana passada. Gentilmente, o Mauro se dispôs a estar aqui conosco hoje para trazer novamente esse conteúdo. Quem assistiu ao vivo na semana passada aproveitou muito. Quem está aqui conosco ao vivo hoje, tenho certeza que vai aproveitar também. E dessa vez eu já fiz aqui um campo de proteção para a gente não correr o risco de não ter essa live de hoje salva. Então, todos vocês que estão chegando, Janete também, sejam muito bem-vindos. Mauro, meu querido, minha gratidão por você estar aqui novamente, ter aceitado, né, o meu convite, tipo, vamos voltar? Eu que agradeço. Então, seja bem-vindo, querido, e vamos já começar do começo, né? Vamos já falando aí? Traga pra gente, né, sobre essas soluções psicológicas. Então, é todo um programa, né, voltado para a humanização no ambiente empresarial, né? Eu gosto de frisar isso porque a gente vai tratar apenas hoje de um item, né? Que a gente chama de sistema de humanização empresarial. Então, são 4 programas, né, que se complementam, né, e conseguem oferecer para as organizações uma efetiva contribuição, né, para que esse ambiente seja acolhedor, seja humanizado, para que esse ambiente ele seja preenchido efetivamente com segurança psicológica para os colaboradores, não é? Onde eles possam se expressar livremente, sem medo de retaliações, de represália, né, como já conversamos em alguns momentos sobre essa questão da segurança psicológica, e para que esse ambiente realmente seja um ambiente não só visto como um ambiente onde se obtém o fruto do sustento, não é? Mas seja um ambiente onde as pessoas realmente tenham alegria, possam exercer ali a sua atividade, né, dar a sua contribuição, né, dar o seu tempo, contribuir para o propósito da contribuição com consciência, né, e com o coração preenchido de alegria, né? Então, é isso que a gente imagina como um ambiente humanizado dentro das organizações. O programa pelo qual nós vamos começar, né, é o Programa Interno de Acolhimento e Satisfação. Eu considero esse programa como alicerce, né, porque ele efetivamente, quando a organização, quando a alta gestão, porque é um programa que é de responsabilidade da alta gestão, né, implantado, quando ela tem consciência de que ela precisa implantar um ambiente de acolhimento, de satisfação, de segurança psicológica, esse programa é o que dá o alicerce básico, né? É o que forma a base para que realmente se tenha segurança psicológica nesses ambientes. Então, a gente trouxe 13 ferramentas, né? 13 ferramentas para serem implantadas pelas organizações, né? E aí, lógico, quando se pergunta, mas Mauro, precisa implantar as 13? Não necessariamente. São 13 ferramentas, lógico que aí, né, no universo, né, das organizações, algumas, inclusive, já fazem algum tipo de iniciativa parecida com uma dessas propostas e tudo, então ela vai retirar daqui aquilo que ela acha que é necessário e que é possível de ser implantada, né? Até porque a gente está falando do universo de organizações também, de vários portes, de vários tamanhos, de culturas diferentes e tudo. Então, ele consegue dar esse alicerce nesse sentido muito amplo também, né? Então, dessas 13, se pode aqui escolher o que é pertinente e o que é possível de ser implantado. Mauro, eu acho que é legal também, assim, como a gente falou na semana passada, eu vou trazer algumas coisas que eu acho que são bem importantes, que a gente falou na semana passada, só para contextualizar aqui hoje também. Você fez várias pesquisas, você, né, navegou aí em conteúdos, livros e, enfim, né, várias fontes de informação, da onde você detectou, digamos assim, e comprovou de alguma forma, ainda que empiricamente, o porquê, né, implantar essas ferramentas de segurança psicológica.
E aí eu queria que você contextualizasse um pouquinho, né, para a gente aqui, para quem chegou agora, para quem vai ouvir depois, qual é o cenário, se desse uma resumida, mas qual é o cenário geral que você identificou na maioria das empresas, a gente não pode dizer 100% nunca, né? Mas na maioria das empresas, nessa fase, nesse período pós-pandemia, né? E que é o que leva à necessidade desse olhar, né, para o estado psicológico do indivíduo, do ser dentro das organizações. Você pode só contextualizar um pouquinho sobre isso hoje? Sim, eu não vou falar dos números, porque os números já estão lá na primeira live. Então, a pessoa pode chegar lá e dar uma olhadinha naqueles números, né? Que aí a gente vê ali como é que se comportou, né? Psicologicamente, vamos chamar o ambiente empresarial, não é? No pós-pandemia. Mas antes da pandemia, que aí eu tenho realmente um legado de vivência, de experiências, não é? Nesses ambientes, e que foram também, né, lógico, junto com a pesquisa, junto com a especialização em psicologia positiva e neurociência, e toda a pesquisa, os livros, né, alguns realmente eu fiquei encantado porque eu vi que já existem muitas empresas trabalhando esse aspecto, fazendo, né, dos seus ambientes realmente de parceria com os colaboradores, né, de engajamento em propósito, tá? Mas a gente sabe, né, pela vivência minha, tua, que você trouxe também aqui no nosso último encontro, não é? De quanto esses ambientes estão adoecidos, né, do ponto de vista dos relacionamentos, dos relacionamentos entre hierarquias e colaboradores, a própria cultura, não é? Da empresa, enfim, impregnada daquele faz porque eu mando, não é? Daquela competição entre os colaboradores, né, por cargos, enfim, eu passei especialmente por situações, né, dessa natureza, né, quando eu comecei a ascender, quando eu comecei a ter oportunidades, o cenário de colegas próximos mudaram completamente, né, assim, aquela parceria que existia deixou de existir porque o carro que a pessoa estava desejando, eu estava sendo indicado para ele. Então, é exatamente isso que é preciso ser trabalhado, porque isso é que gera todo esse aspecto de insegurança, né? De insegurança psicológica, não é? De um ambiente de mal-estar, né? De um ambiente onde a gente não encontra qualidade de vida, né? Uhum. E o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente de qualidade de vida. Precisa ser. Né? E no pós-pandemia, agora, então, mais do que nunca, não é? Porque as pessoas estão passando por momentos, né, assim, que ainda reverberam muito daquilo que foi vivido, né, durante o auge, digamos assim, da pandemia, né? Que foi o afastamento do trabalho por muitas pessoas, não é? Do ambiente de trabalho, e aí você vincular a sua vida, conectar a sua vida de uma maneira que você está no ambiente familiar, cuidando da família e, ao mesmo tempo, tendo que dar resposta, tendo que dar resultado, tendo que apresentar, não é? A sua contribuição lá para a sua empresa. Então, é um cenário completamente diferente e que não vai voltar a ser como era. Até porque descobriram muitas oportunidades aí. As empresas viram, por exemplo, que funciona assim o home office, não é? Eu tenho um exemplo agora, né, de algumas pessoas, especialmente de uma, que ela não quer mais voltar a trabalhar na empresa. E não é porque o ambiente lá é ruim, não. É uma empresa no exterior, né, uma multinacional na Alemanha. Mas ele disse, Mauro, o que eu gasto de tempo, né, de trem para ir da minha casa para o trabalho, que é 1 hora e pouco, né? E para voltar e tudo, eu estou fluindo muito melhor em casa. Né? Eu estou dando muito resultado em casa, estou tendo muito mais qualidade de vida. Então, a gente percebe que a empresa também percebeu que o home office é possível. Né? E uma série de outros paradigmas vão ser quebrados aí a partir dessa experiência da pandemia. Né? Focando lá na saúde do trabalhador, a gente viu por esses números que eu apresentei, né, na nossa primeira live, que está gravadinha aí já, está disponível,
o quanto gerou de realmente assim de adoecimentos, né? O quanto intensificou, né, em números, né? Isso números do INSS, número da Organização Mundial de Saúde, né? O quanto isso se intensificou no pós-pandemia. Então são esses programas, né? São treinamentos voltados para o autoconhecimento, né? São essas práticas que a gente vem aqui trazer para as empresas, organizadas, sistematizadas, que vão contribuir, né, para esse novo cenário, para esse cenário mais humanizado, para esse cenário de acolhimento, né, para esse cenário de promoção de qualidade de vida e satisfação profissional dentro das empresas. Uhum. E num outro aspecto também que a gente comentou no nosso encontro é em relação à integração dos colaboradores quando entram na empresa, né? Que muitas vezes são jogados num departamento sem uma integração, sem um processo, né, de adaptação, ou ainda quando há algum processo, assim, quando há uma iniciativa de integrar aquele colaborador, ainda assim há certos comportamentos, né, do gestor ou dos colegas que não trazem bem-estar àquele colaborador, aquele parceiro, aquele novo parceiro no ambiente, né? E aí a gente trouxe também alguns exemplos nossos aí que foram bem pesados, bem puxados, né? Enfim, então essa nova realidade mais consciente acerca do bem-estar desse funcionário, desse colaborador, desse parceiro, exige que as organizações, em especial os gestores, promovam, né, um espaço de segurança psicológica, olhando para o indivíduo como ele é. E o que ele é um ser integral, né, que tem a sua parte familiar, tem a sua saúde física, tem a sua saúde emocional, mental, tem os seus compromissos profissionais ali, ou seja, é um ser mais complexo e integral, né? Não é só aquela máquina de produzir, como antigamente se via, né, os funcionários. Exato. Assim, a gente traz vamos chamar a primeira ferramenta, não é? É exatamente essa perspectiva de que a gente precisa ter né, para os colaboradores que estão chegando, né, uma integração, né? Seria um treinamento de integração, de acolhimento, não é? Para que esse colaborador já conheça o propósito da empresa, né? Aí muita gente diz assim, mas eu já fiz, isso não é algo novo. Não, isso não é algo novo, né? Isso já existe em algumas empresas, o que chamam de treinamento de integração. Mas a gente está partindo aqui na ideia dessa integração para o aspecto psicológico. Não é eu chegar a apresentar a empresa e dizer que ele vai trabalhar em tal setor e que tem tais setores e a pessoa conhecer superficialmente a empresa. Não, ela tem acesso ao propósito da empresa. Ela se sentir acolhida, ela se sentir segura, né? Ela conseguir identificar já no primeiro contato, né, que ela está num ambiente seguro, né, onde ela vai poder se expressar livremente, tá? Onde ela vai conhecer os atores ali, né, com que ela vai precisar interagir inicialmente, né? Eu falo isso de uma perspectiva muito particular, porque sofri bastante com isso em algumas organizações, né? De chegar e ser colocado no setor. Teve até a participação aqui na semana passada também da Íngara, né? Não sei se você lembra, Sim. Que ela falou que aconteceu isso com ela e assim, e foi, acho que ela usou o termo, ela usou um termo bem forte. Foi traumatizante. Foi traumatizante, né? Como foi para mim também, né? Eu até falei que em uma determinada empresa, a minha intenção era não voltar no dia seguinte, não é? Imagina o quanto isso é importante para o desempenho do colaborador, né? Se a gente for falar em desempenho, né, que isso interessa muito, é um tema que interessa muito a empresa, não é? Lá no aspecto final, que retorno esse colaborador vai me dar? Imagine, se ele entra inseguro, se ele entra sem saber onde ele está pisando, né? Se ele não se sente acolhido, o que é que você vai imaginar de retorno desse colaborador? Uhum. Na verdade, então, a gente traz essa perspectiva aqui e diz como fazer, como implantar, né? Na verdade, é um manual. Então, esse é o primeiro item desse manual, é esse acolhimento inicial, né? Onde o principal elemento aqui, né, é justamente
a questão do propósito. Eu acho que o propósito da empresa tem que ser muito claro para os colaboradores, né, para que haja engajamento. Não há engajamento sem alinhamento de propósito, né? Essa é a grande questão, né? A que propósito eu estou servindo neste ambiente? Então, se tem alinhamento, você vai ter um colaborador extremamente automotivado, né? E possivelmente altamente engajado, porque ele vai se identificar com aquele propósito. É interessante você trazer isso, porque você começou a falar da primeira ferramenta, você nem explicou ela ainda, né? Então, logo em seguida, aí você já explica sobre ela, porque a gente vai falar de pelo menos umas 4, né? Que foi o que você trouxe na semana passada, né? E um aspecto que eu queria trazer aqui, tem muitos terapeutas que seguem o Ser Mais Você, né? Que provavelmente vão assistir essa live depois, ou você que chegou aqui agora, que é terapeuta, trabalha com terapias e tal. O ambiente empresarial tem se mostrado um novo nicho de atuação para nós como terapeutas. Porque as organizações, elas estão caminhando para essa percepção de que, em algum aspecto, estão em desequilíbrio ou adoentadas. Mais especificamente na questão psicológica e até energética mesmo. Muitas organizações já estão se abrindo para esse olhar, não? Então, é bem legal você permanecer aqui conosco, né, ouvindo o Mauro aqui falar das organizações, das empresas, e também se você conhece outros terapeutas, conhece empresários, conhece gestores de RH, conhece enfim, proprietários, donos de empresas, né? Independente deles se conectar ou não com essa nova visão mais consciente da organização, convida, chama, né? Compartilha depois essa live se você achar que vale a pena, porque é de grão em grão que a gente vai mudando um cenário, uma realidade, né? E às vezes um pequeno convite que a gente faz para uma pessoa, sem julgamento se, será que ela vai gostar ou não vai gostar? Mas um convite simplesmente que você faz, você está fazendo a sua parte de abrir uma possível porta, né? Para que essa pessoa, ela adentre num outro universo que pode mudar a vida dela e mudar a vida das pessoas que estão conectadas com ela. Então, essa questão sobre a segurança psicológica nos ambientes empresariais, né? No meio corporativo, é algo que o Mauro traz aqui com muita propriedade, porque ele estudou, se aprofundou, desenvolveu, né, ferramentas para isso. Tem ferramentas que são gratuitas, ele vai falar disso também. E aí, enquanto ferramentas gratuitas, você mesmo pode usar, né, tanto na sua organização, na sua empresa, quanto em alguma prestação de serviço que você faça para alguma organização. Então, nós vamos falar disso tudo, o Mauro vai entregar muita coisa legal aqui, muita coisa bacana, e eu te convido a compartilhar essa live, né? Clicar aqui na setinha no cantinho aqui de baixo aqui do vídeo e disparar para os seus convidados para que a gente possa formar uma egrégora ainda maior para ouvir essa nova perspectiva das organizações, porque a gente fala muito que a Terra está mudando, tudo está mudando, e sim, é verdade. Nós estamos mudando e as empresas também precisam mudar para uma nova realidade, em que o indivíduo, né, ele não é mais uma máquina de fazer, né, mas ele é um ser. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então, Mauro, vou te convidar já a trazer com mais detalhes essas ferramentas aí para a gente se aprofundar nesse conteúdo de hoje. Então, para finalizar sobre a primeira ferramenta, então, assim, o objetivo dela é prestar as boas-vindas aos talentos recém-contratados e apresentar a cultura e as referências da empresa quanto à sua estrutura organizacional, objetivos e propósitos, para promover sentimentos de acolhimento, pertencimento e segurança ao profissional. Né? Então, esse é o grande objetivo dessa primeira ferramenta que a gente trouxe, né? Que fala do acolhimento e da satisfação no ambiente profissional. Aí a gente tem uma segunda ferramenta que a gente traz, que ela chama Eu Sou Compassivo, que é um estímulo à comunicação eficiente e compassiva, né? Que, inclusive, é um dos itens
da nossa consultoria no treinamento transformador em humanização. Né? A gente tem um módulo só para trabalhar essa parte da comunicação eficiente e compassiva. Então, qual é o objetivo dessa ferramenta? Promover uma cultura de pleno entendimento entre gestores, lideranças e colaboradores, ao estimular a integridade e a clareza na comunicação, com foco nos melhores desempenhos pessoais, profissionais e empresariais. Tá? Então, eu costumo dizer que essa ferramenta em si, não é? Essa indicação em si, ela é efetivamente uma ferramenta promotora de segurança psicológica, porque ela fala exatamente disso, que é promover ambiente de clareza, promover ambiente de integridade, de verdade, de falar o que sente de verdade, não é? De discordar sem nenhum problema, não é? Então, a empresa, a gestão, o RH, enfim, precisa mediar esses diálogos se houver necessidade. Mas ela precisa, antes de tudo, estimular isso. Percebe, Ana? Então, e lógico, parte de quem isso, enquanto exemplo a ser seguido, alta gestão. Se a alta gestão age com clareza o tempo inteiro, né, em todas as suas medidas, não é? Em todos os procedimentos da empresa, se há clareza nisso tudo, eu falo na implantação, né, disso, não é? A gente consegue oferecer efetivamente, já a partir daí, um ambiente de segurança psicológica, né? Porque ela reside aqui, nessa liberdade de expressão, né? Nessa liberdade de você ser quem você é, de expressar suas opiniões, né? De expressar os seus sentimentos, porque a gente expressa os nossos sentimentos o tempo inteiro. Se a gente altera o nosso tom de voz um pouquinho, seja para o emocional, para o emotivo, seja para o estado mais alterado, mais agressivo, né? A gente está expressando o nosso estado emocional. Né? Então, se a gente tem liberdade para expressar, né? E se a gente encontra um ambiente onde isso é acolhido com tranquilidade, onde a gente não tem medo nenhum, né, de expressar aquilo que a gente está sentindo. Se a gente sente necessidade de chorar, a gente chora, não tem que ficar engolindo ou ficar, sabe? Esse é um ambiente extremamente prazeroso de se estar. Né? E um ambiente onde tudo vem no bojo. Né? Eu volto a falar, não existe engajamento se não tem segurança psicológica. Né? Sim. Não existe engajamento se eu tenho que usar uma máscara para estar no meu ambiente de trabalho. Tu sabe que me fez lembrar aqui uma experiência que eu tive, né? Eu trabalhei numa organização, bom, para quem está aqui com a gente, né? Alguns já sabem disso, mas eu trabalhei por mais de 25 anos no meio corporativo, né? Em multinacionais também, em cargos de gestão e tal. E eu lembro de um episódio numa organização, Mauro, em que foi implantado o sistema de avaliação de desempenho, né? E esse campo de comunicação com segurança, que hoje eu entendo que um espaço de comunicação com segurança dentro da organização é um espaço onde eu posso me expressar dentro da minha verdade, dentro do que eu estou sentindo, bacana. Eu sou respeitada por isso, bacana. E eu também recebo feedback, porque isso faz parte do processo, né? Eu recebo feedback desde um espaço de respeito também e de auxílio em como eu posso melhorar, talvez, como eu posso, né, corrigir algumas condutas, alguns comportamentos no meu modelo de gestão, enquanto líder, porque ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito, né? Então, eu enquanto uma líder, uma gestora, eu posso ter um padrão de comportamento que precisa ser corrigido em algumas coisas, né? Eu tenho conhecimento técnico, mas também tenho o aspecto comportamental. E aí, tanto em um quanto em outro, pode haver a necessidade de correção, de ajuste, né? Para um melhor desempenho. E tá tudo bem, né? Eu acho que o caminho é esse.
Mas nessa experiência lá atrás, e aí eu quero só aproveitar e dar as boas-vindas aí ao Júnior, que chegou, a Solange, né? Nessa experiência lá atrás, Mauro, a empresa estava implantando, né, um sistema de avaliação por desempenho, não tinha uma condição de comunicação equilibrada, né, com esse olhar de apoio no feedback da avaliação. E eu lembro que todos os gestores, todos, não era só eu, todos os gestores, quando tinha o dia da reunião de avaliação de desempenho, ficava todo mundo assim, ó, porque não sabia se depois da reunião ia continuar com o emprego ou ia ser demitido. Não tinha essa segurança, sabe? De que o feedback dessa avaliação de desempenho era algo que vinha realmente para agregar, para te apoiar, para te incentivar, para te orientar a ir para um outro espaço de resultados melhores em todos os sentidos. Então, era um medo do dia da tal da reunião, que era muito interessante. E assim, ó, mesmo que em alguns momentos, né, eu soubesse do meu desempenho, que estava bacana, estava legal, porque eu tinha acesso aos resultados das pesquisas, né, junto aos colaboradores, então, ainda que para mim ou para alguns outros gestores a gente sabia que estava tendo um desempenho legal, bacana, que estava melhorando, a tal da reunião continuava sendo um desafio. Porque a gente recebia o feedback, olha, tá errado nisso. Ponto. Tá, tipo, o que eu faço com isso? Se eu estou cometendo um equívoco é porque eu não estou sabendo como agir diferente, né? E aí vem essa outra parte que eu entendo assim da responsabilidade da organização, que não é só apontar as falhas, os erros e os acertos também, né? Porque os acertos são apontados. Mas não é só dizer isso, tu tá acertando nisso ou tá errando nisso. Mas é contribuir para que esse colaborador, aquilo que estiver em desequilíbrio, ele tenha sugestões de como acertar, como alinhar, como ajustar aquelas coisas que estão em desequilíbrio, e aquilo que está bacana, que está legal, como é que ele pode potencializar aquilo também, né? E, cara, essa experiência, assim, você falando, me veio ela direitinho, assim, na tela mental, né? Todo mundo morria de medo dessa avaliação. Então, e aí a empresa oferece a você um ambiente de insegurança psicológica, né? Porque imagine que a tua mente vai estar focada nisso o tempo inteiro, né? Vai estar te gerando um estado emocional altamente estressante, né? E o teu foco para dar os resultados que a empresa precisa, né? O teu foco vai estar nisso, né? Vai estar nessa bendita reunião, não é? Então, isso é um modelo padrão. Isso que você está trazendo é um modelo padrão ainda, não é? Eu fico feliz de muitas empresas já estarem realmente num ambiente de consciência muito mais elevado, né? Vendo essa coisa assim, com vários outros vieses, né? No sentido de suporte para o colaborador. Sim. Não é? Mas se a gente passa para analisar essa avaliação nessa perspectiva que você está trazendo aí, isso é um fator extremamente estressante para todos, tá? E que não é só para aquele momento da reunião, não. Isso vai ficar depois, como você trouxe, reverberando o tempo inteiro. Porque ela não te dá um suporte depois, não é? Sim. Aí eu digo para você, na psicologia positiva, né, toda a ciência que produz, né, o conhecimento para o que a gente está trazendo aqui nesse programa e em vários outros, né, de vários outros profissionais dessa área, é exatamente o potencializar desses aspectos positivos que essas ferramentas também trazem, né? Como essa que você trouxe aí, né? E ela vai lhe trazer o suporte, se for necessário, né? Você investir naquilo que você não é tão bom, que você precisa melhorar, ela também te ajuda nesse aspecto com as ferramentas de autoconhecimento, né? Porque é dentro, sempre é dentro, né? Sim, você pode aprender 1000 técnicas profissionais para melhorar o teu desempenho, né? Mas se você não se autoconhece,
muito, muito do que você precisa para alavancar essas forças que ainda não são tão latentes em você, ou que estão latentes, né? Não estão presentes na sua expressão, é dentro, é no autoconhecimento que você vai conseguir entender para alavancar aquilo que você precisa melhorar. O que é bom, você só vai estimular, né? E aí que está o segredo para as empresas, digamos assim, fluírem, simplesmente fluírem, não é? É justamente trazendo essa perspectiva desse apoio, tanto no alavancar o que já está bom, quanto no suporte para aquilo que você precisa melhorar. Porque ninguém está lá, ninguém está pronto. Ninguém. Exato. E isso tudo que a gente está falando, né? O quanto tem a ver com esse aspecto da ferramenta da comunicação que você falou aí, né? Porque é a base, né? É comunicar. Comunicar o que eu sinto, o que eu preciso melhorar, comunicar o que eu já faço bem, que eu posso potencializar, ter essa troca de comunicação, né? E aquela é uma frase chavona, né? 90% dos problemas das organizações é comunicação e ainda em muitas, né, continua sendo. Talvez esse índice até esteja um pouco menor hoje, mas a comunicação ainda continua sendo um desafio, né, nas empresas, que é comunicar com segurança, tanto de um lado quanto do outro, né? O lado do colaborador se comunicando com segurança e a empresa, né, os gestores comunicando com esse colaborador de forma a fornecer segurança também, né? Perfeito, Ana. Dentro da tua fala, ainda tem um aspecto que eu gosto muito de frisar, né, que isso também está dentro do campo da psicologia positiva, né, que é o seguinte, a grande diferença entre quem está pleno, voando, aí eu falo das organizações aí com altíssimo desempenho, não é? E aí em um paralelo com, vamos falar com os profissionais de alta performance, vamos trazer os atletas, por exemplo, né? Qual é a grande diferença, né? É o seguinte, quem está pleno é quem está estimulando os seus melhores potenciais, né? Então, quando a gente traz isso para a perspectiva da empresa, a empresa, vamos chamar de, a que está ainda no campo da baixa consciência, ela foca no que está ruim. Né? Ela foca no aspecto negativo, ela pune pelo aspecto negativo. Não é? Ela, em vez de procurar solução para um determinado problema, ela procura um culpado pelo problema. Não é? Então, assim, olha quando a gente fala de segurança psicológica, olha o leque que se abre, né, de consciência para a gente explorar. Não é? Então, na psicologia positiva, o que a gente foca, na verdade, é no viés positivo. O que você tem de melhor é o que a gente vai mais incentivar para você ter os melhores resultados em todos os vieses. Nos seus vieses pessoais, profissionais, né, quanto nos desempenhos que a empresa espera de você. Né? Não que você não olhe para o que não está legal, mas o foco é no que está bom. O foco é no que está fluindo muito bem para que flua melhor ainda. Não é? Então, é melhorar, né, aprimorar a melhor versão desse profissional para que ele flua, né, pessoal, profissional, né, e na sua contribuição para o propósito da empresa. Né? Ao invés de focar no negativo. Não que o negativo não precisa ser visto, ele precisa. Não é? Mas a gente precisa, porque o que faz o campeão, né, quando a gente vai falar de performance profissional, por exemplo, é o quê? O atleta ele foca na habilidade melhor dele, né? E aí ele trabalha em cima daquilo o tempo inteiro. Né? Então esse cara ele consegue o melhor resultado, porque ele está estimulando o que ele tem de melhor o tempo inteiro. Então, a empresa precisa perceber esse aspecto do colaborador. Quais são as características do colaborador, né? Dos colaboradores, as melhores características, estimulá-las. Né? E isso a gente faz nos dois sentidos no treinamento, que é o nosso próximo assunto, né? Que é a próxima live. Né? A gente traz tanto ferramentas de autoconhecimento, né? Quanto a gente traz ferramentas de estímulo e autoestímulo. E é isso que você está cobrando, que você falou, sim, e o que não está legal, eu fiz, sim, eu sei, e aí eu faço o que com isso? Né? Então, existe solução, existe ferramenta para isso. Né? E é o que a gente procura trazer também aqui, dentro da nossa entrega, no Eu Sou, o Sistema de Imunização Empresarial.
Então vamos falar aí das próximas ferramentas, que eu acho que é isso que a galera está bem interessada aí também, em saber como, né, trazer essas transformações para a empresa. Pronto, um outro aspecto que a gente traz, né, que é, acho que é a terceira agora, é Eu Escuto, canal anônimo de apoio psicoemocional. Né? Então, olha aí mais uma resposta para a tua demanda. Né? Sim, fazer o que é com isso? Oferecer um canal de escuta, orientar o colaborador. Né? Se a empresa não pode fazer, né, onde ela pode encontrar essa ajuda? Não é? E essa ajuda, quando a gente vai colocar isso dentro da perspectiva psicológica também, a ajuda muitas vezes é só realmente o escutar. Apenas escutar. A pessoa só precisa ser ouvida. Né? Seja por uma questão interna da empresa, seja por uma questão externa da família. Mas ela precisa ser escutada, ela precisa ser orientada. Que caminho eu posso seguir para eu resolver essa questão? Essa minha questão pessoal, profissional, enfim. Não é? Então, a empresa, a gente orienta dentro da perspectiva, né? E aí as próprias ferramentas elas vão se complementando aqui, não é? Essa é uma de apoio. Essa é uma ferramenta onde a empresa pode oferecer um apoio efetivo, né? Que é tem um canal de escuta, né, para ser escutado, para ser orientado, não é? E para ser acompanhado. Você falou hoje que os profissionais das terapias integrativas, né, eles estão realmente sendo muito demandados pelas empresas, né, estão ajudando muito, né, de forma direta e indireta, né, porque muitas vezes é pela intervenção da empresa, sim, a empresa ela promove, né, e isso a nossa ferramenta também oferece, porque a gente promove. A gente tem ferramentas aqui no programa, que é um outro programa que nós vamos falar adiante, né, que é da tecnologia, onde ela vai poder, onde ela vai ter, a empresa vai ter acesso a um questionário de perfil humano, né, e a partir do questionário a gente oferece um relatório, né, específico para, né, para o funcionário, né, assim, é um relatório ali de como é que está aquele colaborador e as indicações do que pode ser feito para ajudá-lo, por exemplo. Né? E indireto, que a gente sabe que os profissionais hoje estão buscando diretamente os terapeutas. Né? A gente tem canais aqui na internet, por exemplo, que eu já vi, canais extremamente interessantes, onde eles são abertos e qualquer pessoa pode procurar. Tem mesmo. Então, as terapias estão muito fortes, estão sim entrando de maneira direta e indireta nas empresas. Né? Mas a empresa precisa, sim, ter um papel mais efetivo, né? Exercer aí um papel coadjuvante na oferta desse apoio psicoemocional, tá? E instalar uma ferramenta de um canal anônimo, né? É legal que seja anônimo porque muitas pessoas se bloqueiam realmente, né? Sim, em pedir ajuda, né? em se expor, se sentem expostas e tudo. Não é como se muitas pessoas pensam que só ela tem problemas, né? E todos têm problemas, né? Todos, né? Então a questão de ser anônimo é que realmente facilita para as pessoas que, né, que não se sentem à vontade, né, confortáveis, né, de falar, de expor as suas questões, né? Mas esse é um canal assim, hoje no pós-pandemia também é fundamental que as empresas tenham essa abertura, não é? Para auxiliar os colaboradores, porque, como a gente viu nos números da live passada, os números são realmente assustadores. São mesmo, preocupantes, né? Exato. Vamos para Mauro, só para quem chegou aqui há pouco aqui na live, só o título das três primeiras ferramentas que tu trouxe, qual é o nome delas? A primeira, a segunda e a terceira? Vamos lá. A primeira, eu sou acolhedor, procedimento de acolhimento e integração institucional. A segunda, eu sou compassivo, estímulo à comunicação eficiente e compassiva. Perfeito. A terceira, eu sou consciente. Eu pulei a terceira.
Eu pulei a terceira. Fala então do Eu Ouço, né? Fala essa do Eu Ouço, que foi a última que tu falou. Eu Escuto, Canal Anônimo de Apoio Psicoemocional. Pronto. Então, vamos botar aqui na terceira. Pronto. Para a gente dar seguimento, tá? Vamos Sim. lá. Eu sou consciente, prática meditativa de atenção plena. Né? Qual é o objetivo dessa ferramenta? Estimular práticas meditativas rápidas e eficientes como ferramentas de promoção de estados mentais e emocionais equilibrados e conscientes, com foco no melhor desempenho de colaboradores e equipes de trabalho. Né? Então, essa prática aqui é uma prática meditativa, tá? É uma prática para... Eu recomendo que seja feito antes do início da jornada de trabalho. Ela é curtinha, tá? Tem aqui a indicação do como fazer, né? Ou seja, tem a prática meditativa aqui, ela vai durar de 1 a 3 minutos, vai depender da condução aí da liderança, né? Ou de quem a liderança designe para fazer a implantação com a equipe. Mas o objetivo dela é trazer esse estado, né, de tranquilidade, né? Para iniciar a jornada, equilibrar as emoções, não é? Para se começar assim, para equalizar ali a equipe toda antes de iniciar a jornada. E é uma prática que está difundida no mundo inteiro com o nome de Mindfulness. Né? E eu dei o exemplo aqui dos profissionais de alta performance, e eles hoje, assim, no mundo, existem centros de Mindfulness, existem coaches também, né, que auxiliam pessoas em altíssimo desempenho, né, e uma prática de atenção plena. Né? Então, assim, você coloca o foco ali de 1 a 3 minutos antes da jornada de trabalho, né? Em um aspecto daquele momento ali, voltado para todos, né? Que seja se concentrar na sua respiração, se concentrar nos seus batimentos cardíacos. Ele vai fazer isso com a equipe toda, tá? E vai ajudar realmente a equalizar, a abrandar as emoções, né? Para você começar a iniciar a sua jornada, né? A partir de um estado de serenidade. Né? Essa é a proposta, resumindo, assim, ao máximo que a gente, que a gente possa imaginar aqui. Tá ótimo. Então, essa seria a terceira ferramenta que vem antes da escuta, né? Isso. Isso, assim, só como está listado. Assim, não tem uma sequência lógica, né? Não existe uma sequência aqui, né? De implantação. É como está listado. Vamos para a quarta. Não, pode seguir. Pode seguir. Vamos lá. É por causa do tempo também, né? Eu sou engajado. Canal para sugestões de melhores práticas. Né? Então, o objetivo aqui é estimular a participação, a criatividade e a proatividade como ferramentas de melhorias nos processos laborais e produtivos. Valorização profissional e sentimento de pertencimento ao negócio. Né? Então, é tão legal quando você tem uma ideia, não é? Para melhorar, seja o desempenho da empresa, seja o seu desempenho ali naquela atividade que você faz, seja um processo produtivo. Né? Olha quantas coisas, né? E olha quantas cabeças existem dentro da organização que podem contribuir, não é? Para aquele ambiente ali, né? Ser mais produtivo, né? Ser mais eficiente, tá? E como isso gera um retorno psicológico positivo quando a pessoa pode apresentar. Imagina quando aquele procedimento, aquela proposta, aquela ideia é acolhida pela empresa e aquilo dá um resultado. Imagina o nível de engajamento que isso não gera nesse colaborador. O nível de pertencimento que gera no colaborador. O simples fato de poder apresentar a ideia já gera, porque ele se sente dentro do contexto. Né? Ele se sente ali como parte da engrenagem que tem que executar aquilo que está sendo mandado, aquilo que está no procedimento. Né? Ele está indo além disso. Né? E empresas como a Toyota, por exemplo, que implantaram isso lá há muito tempo atrás, elas viram, né, o quanto isso trouxe de eficácia, de qualidade no produto final. Né? De forma que hoje é referência. Né? Quem não quer ter um modelo Toyota pela segurança, né, que ele tem, né, na qualidade do produto que ele está comprando. Tá? Então, poder opinar
poder contribuir, né, com ideias. Né? Eu costumo sempre dizer também, né, que foi algo que eu ouvi que ressoou muito, que é o seguinte: você pode ser o melhor engenheiro do ITA, não é? Mas quem está ali na produção fazendo é quem sabe. Né? Sim. Assim, tem um ditado que diz que na prática a teoria é diferente, é um trocadilho, mas é super verdade. É super verdade. Né? Eu me lembro de uma contingência que eu tive, né, num determinado momento, com a minha equipe, e aí eu, poxa, olhei para aquela equipe e disse, rapaz, tem gente aqui com 15 anos de casa, né? Eu cheguei agora, eu estou com 1 ano, não tenho 1 ano liderando essa equipe, estou com essa contingência e nunca passei por isso como líder. Reuni a equipe, tracei uma estratégia e perguntei à equipe, alguém tem uma ideia melhor do que essa? Alguém já passou por isso e resolveu de outra forma? Né? E um dos membros da equipe levantou, Mauro, tivemos sim, uma época já aconteceu e nós resolvemos dessa forma. Resolveu. Então vamos fazer do seu jeito, do jeito que você, pela sua experiência. Se por um acaso no meio do caminho sentir que não dá certo, vamos pela minha. Né? Então, assim, olha, eu não ganhei só esse colaborador, não, eu ganhei a equipe inteira. Né? Os meus 3 anos de gestão nesse local foram 3 anos de extremo engajamento. Né? Quando a gente tinha um problema, por exemplo, como uma greve de transporte público, né, que na minha equipe de 16 pessoas iam 3, 4, os 3, 4 se dobravam e eu me juntava a eles, né, para fazer o serviço. E a gente dava conta, o nosso setor dava conta daquilo, com 1/3 do efetivo. Não é? E engraçado, né, que assim, pela cultura da empresa, no final das contas eu ainda tinha que assinar uma advertência porque o meu trabalho não era aquele. Interessante, mas é real, né? Mas assim, quando vinham as auditorias, né? Quando vinham as auditorias, eu não tinha não conformidade no meu setor, numa empresa com mais de 3.000 funcionários, né? Naquele local, só naquele, né? Só aquela unidade, né? Da empresa, né? E as pessoas ficavam assim, poxa, o cara não tem não conformidade, né? Mas assim, não é mérito meu, não, é mérito da minha equipe, né? Extremamente engajada, extremamente conhecedora dos trabalhos que faziam, né? De forma que sempre estavam também trazendo oportunidade de melhoria e eram acatadas por mim, né? Então é um mérito da equipe, não é um mérito do líder, né? Então, assim, essa é uma ferramenta que eu sei que algumas empresas têm, né? Algumas que têm mais consciência, mas outras não. Outras ainda operam naquele sistema, faça porque eu estou mandando. Ou então, cumpra o procedimento, não fuja ao procedimento. Né? E aí, quando a gente vai ver os desempenhos finais dessas empresas, a gente entende, né? Porque uma está navegando no céu de brigadeiro, não fica nessa perspectiva de concorrente, porque ela está em outro patamar, e as outras estão aqui embaixo lutando para apanhando. É isso mesmo. E o quanto isso tem a ver com a cultura da organização, né, Mauro? É algo que está em todos os níveis da organização. E essas mudanças que a gente está falando aqui, que você está trazendo essas ferramentas, elas podem sim começar a partir de um gestor, a partir do RH, mas elas são muito mais efetivas se elas começarem a partir, né, do topo da pirâmide, como se fala, né? Porque esse é o papel do líder, né? Ser inspirador para uma nova conduta, para uma nova cultura dentro da organização, né? Exatamente. Ser inspirador. Quando está distoante da cultura, né, você ainda acaba sendo assim, não muito bem visto, né? Porque você não está comungando com a cultura. Né? Mas, assim, o meu estímulo muito era o resultado e o relacionamento que eu tinha com a equipe. Né? Então, isso me dava realmente, assim, o que eu chamo de automotivação. Né? Eu me inspirava nisso. Né? Dizer, olha, a prova que está dando certo é o resultado. Tanto o resultado emocional, né? Que é esse engajamento da equipe, né? E, quanto o resultado que a gente entregava efetivamente, né, para a empresa. Porque realmente isso trazia um resultado que a empresa realmente não esperava aquele resultado. Tu sabe, Mauro, que tem um tema, só fechando aqui, porque já está, né, no nosso horário aqui,
Falando um pouco sobre espiritualidade, mas bem pouquinho, mas que tem a ver com o que a gente está falando, né? Eu já recebi informações, né, de uma egrégora que trabalha comigo, que é uma egrégora siriana, trazendo um estímulo, trazendo um incentivo, assim, um cutucão, né, para falar sobre as novas lideranças da nova Terra, né? E os sirianos são, dentro da energia, né, dos povos galácticos, os sirianos são exatamente, né, a consciência que trabalha nessa perspectiva da liderança. Não sei se você sabe disso, né? Mas eles trabalham exatamente na energia da liderança que cria novos cenários, novos ambientes, né? E eles vêm falando muito, né, nas informações que eu tenho recebido, nas canalizações, eles vêm falando muito sobre a perspectiva de um novo líder da nova Terra, né? E, naturalmente, esse novo líder é o novo líder dentro das organizações, é o novo líder dentro da família, é o novo líder dentro da sociedade, né? Do lugar onde eu moro, da minha vizinhança, do meu bairro. É o novo líder dentro do meu núcleo de amigos ou do meu núcleo familiar, né? Com tios, tias, primos e tudo mais. E eles falam muito desse novo líder a partir de um espaço de novos valores novos valores de conduta, né? Conduta ética, conduta moral. E aí a gente não está falando de religião, está falando de espiritualidade, é um outro contexto de consciência, né? E eles falam o quanto esse novo líder é um líder que ele inspira e gera mudança sem nem precisar falar nada, mas simplesmente fazendo o que ele faz a partir desse novo estado de consciência, né? E o exemplo que você acabou de trazer me traz claramente, né, essa conduta, esse comportamento de um novo líder que não só inspira, ele não é só um líder inspirador, mas ele é um líder que gera transformação por onde ele passa, né? Essas pessoas dessa equipe na qual você está relatando aí essa questão, com toda certeza essas pessoas não são as mesmas depois da tua passagem junto com elas, depois da tua experiência, né, da vivência que vocês tiveram em grupo. E essas pessoas, com certeza, elas estão levando essa consciência aonde elas estiverem. Dentro da rotina delas, da dinâmica delas de vida, da experiência de vida delas, mas elas estão levando esta informação desta nova conduta, esse novo comportamento, essa nova consciência, aonde elas estiverem. E não importa se é na mesma empresa, se é em outra empresa, elas estão levando isso com elas, né? Então, achei muito legal, assim, trazer isso, porque para mim aqui foi como um clique, assim, ó, né? Esses líderes já estão aqui, eles já estão fazendo o papel deles, eles já estão criando as transformações, né, naqueles núcleos onde eles estão interagindo. E aqui a gente está falando do ambiente empresarial, porque nós precisamos das novas empresas na nova Terra, né, com essa nova consciência. E isso para mim, assim, essa fala tua traz aqui para mim, assim, uau, a gente precisa também falar mais desses novos valores, esses novos comportamentos que vão gerar essas transformações, né? Então, o fato de você estar trazendo essas ferramentas para a gente aqui tão amorosamente, gratuitamente, né, entregando, né, parte de uma vida, né, que você levou para construir todas essas experiências, é algo muito especial e é algo muito que merece um reconhecimento e uma gratidão muito amorosa, né? E dentro desse espaço de gratidão que eu já estou trazendo aqui para você, eu sei que a gente está cumprindo o nosso papel, eu sei que você está cumprindo o seu, então é algo que para nós é assim, eu faço porque faz sentido para mim, né? Eu entrego isso porque faz sentido para mim, é o que eu sou hoje, né?
E aí, dentro dessa perspectiva, você já falou nas lives passadas, e eu quero só que você deixe o seu recado aí para a galera, aonde que eles encontram parte desse conteúdo aí gratuito e a outra parte paga, para que possam adentrar cada vez mais nesse espaço do novo líder da nova terra, trazendo transformação a partir dessas ferramentas que estão aí, que estão disponíveis e que você está entregando para todo mundo. Maravilha. Então, tudo que você falou aí, da parte da liderança, da nova liderança, né, a gente traz esse conteúdo através de uma mentoria. Então, assim, é possível aprender a ser esse novo líder? Sim, é possível. Né? Liderança é algo que se aprende. Né? Uhum. Assim, eu exercia isso de uma maneira inata. Assim, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Né? É uma coisa que fluía ali na hora e vinha. Né? E, assim, como eu tenho um aspecto, assim, eu tenho uma sensibilidade emocional muito forte no sentido da empatia. Né? Então, assim, eu já via a realidade daquelas pessoas que trabalhavam ali, né? Numa realidade já tão dura, né? E muitas vezes também eram tratados, né, pelo contexto da própria organização, da cultura, né? Também de uma maneira, né, assim, que não era esse ambiente de acolhimento que ele precisava até para compensar a vida já difícil que já levava no dia a dia. Né? Uhum. Então, é muito por esse aspecto emocional também que vinha essa forma de fazer, de escutar, né? De deixar o ambiente da minha sala aberto para eles entrarem e se expressarem da forma deles. Né? Então, assim, a partir daí. Né? Mas eu sou aquele líder durão mesmo, sou aquele líder que não tem muita paciência, que tudo dá para aprender? Dá para aprender. E a gente entrega isso através da ferramenta que não é gratuita, né? Que é a ferramenta da consultoria. Né? Então, a consultoria é um treinamento transformador, tá? Mais uma mentoria de 1 ano, onde a gente fica mentorando através de uma plataforma digital essas lideranças, né? O relacionamento deles com suas equipes. A parte gratuita é justamente esse programa completo aqui, que a gente leu 4 itens. Se você me disser que tem tempo, eu leio só mais um, que ele é muito interessante. Pode, né? Amigo, pode conseguir na passada chegar nele, né? Que é uma dinâmica de grupo, é uma dinâmicazinha de grupo também, bem rapidinha para fazer, né? E assim, essa parte aqui, que é o que eu estou trazendo para vocês, está no livro. Qualquer empresa pode acessar o livro gratuitamente pela plataforma gratuita, pelo site gratuito, que é o do Movimento Empresas Humanizadas. Né? Está aqui no Instagram, no canal do Instagram, eu sou Empresas Humanizadas. Não é? E a gente oferece também gratuitamente uma das ferramentas da nossa plataforma digital. Não é? Então, como é que tem acesso? Também por esse mesmo site, né? Eu sou empresashumanizadas.com. Você tem acesso ao livro, baixa o livro. No livro tem todo o programa interno de acolhimento e satisfação, que é isso que eu estou trazendo hoje, né? Que é o motivo da nossa live de hoje, nosso tema. Tá? E também pode cadastrar a empresa na plataforma e cadastrar os colaboradores. Né? E aí os colaboradores passam a receber, tá? Através do e-mail corporativo, as mensagens diárias de humanização. Né? Um dia, todos os dias, de segunda a sexta, eles recebem uma mensagem, como se fosse uma mensagem da empresa para o colaborador. Né? Que já é, por si só, uma ferramenta de acolhimento, de reconhecimento, porque ali tem várias frases de automotivação, de reconhecimento pelo colaborador, dicas de qualidade de vida. Não é? Então, já é por si só uma ferramenta gratuita, né, aberta para qualquer empresa que queira cadastrar, ou qualquer liderança que queira cadastrar suas equipes, né, para receber essas mensagens de acolhimento, de automotivação, de reconhecimento, né, e essas informações sobre qualidade de vida. Isso é a parte gratuita, aberta a qualquer empresa. Para fechar, vamos fechar com o Eu Sou Gentil, que é uma dinâmica de estímulo à gentileza e à cooperação. Nessa dinâmica, o objetivo dela é estimular a cooperação e a cordialidade nas relações de trabalho e reconhecer os profissionais que se destacam nesses requisitos. Então, qual é a proposta do Eu Sou Gentil? Reúne a equipe antes de uma reunião ou antes de
antes de iniciar a jornada, enfim, no momento que for oportuno, né, para a liderança, você pode até pegar um ursinho de pelúcia, um bonequinho de borracha, ou algum símbolo da empresa, enfim, que tenha a logo da empresa, e elege ele como o troféu do Eu Sou Gentil. Né? E aí você começa essa atividade. Você vai reconhecer, né, da equipe ali, na última semana, quem foi o mais cooperativo, quem foi o mais gentil, o mais solícito, e vai entregar como reconhecimento a essa pessoa, uma honraria, é como se fosse um troféu simbólico. Tá? E essa pessoa vai receber esse troféuzinho, daqui a uma semana, ela também vai fazer essa observação e vai entregar a outro colega. E esse bonequinho vai ficar circulando na mão da equipe, certo? Estimulando, né, como símbolo da gentileza, da cooperação, né, estimulando a harmonia dessa equipe. Né? Então, e do reconhecimento também, né? Da ação do reconhecer o outro, né? Ele tem implícito, né? Assim, essas ferramentas, né, elas têm tantos elementos, né? Assim, eu chamo até de subjetivos, emocionais, né? Imagina quem recebe a alegria, né, de se ver reconhecido, né? Nossa, assim, a gente pode analisar vários aspectos de uma ação dessa, não é? O fato de você poder também reconhecer alguém, não é verdade? Sim. Né? E lógico, oferecer aos outros da equipe essa perspectiva de focar um pouco a atenção na necessidade de ser mais compassivo, de exercitar lá aquele item que a gente falou lá da comunicação compassiva, né? Porque quando a nossa mente ainda não está trabalhando isso, ela foge o tempo inteiro. Então, quando você tem elementos para trabalhar isso como uma ferramenta efetiva dessa, você vai estar sendo lembrado, né? Você vai estar sendo estimulado a trazer a sua atenção para isso, né? Então, Ana, assim, finalizando, não é? Nossa, é um conjunto de tantas ferramentas que se complementam, né, nesse processo aí dentro dos 4 programas, né, de modo que realmente a gente consegue trazer uma eficácia para isso. O fato dele ser continuado, perceba que não é um programa que você cumpre em uma semana ou em um mês. Não, ele é contínuo. Né? Você pode fazer o treinamento transformador de lideranças, né? Destinado a lideranças. E pode fazer a mentoria, que é 1 ano, mas você pode estar com a implantação desses programas gratuitos para o resto da vida, rodando na empresa, né, continuamente. Né? Então, é esse projeto, né, de longo prazo, ou esse projeto, né, de tempo indeterminado, é que vai burilando e promovendo efetivamente essa cultura, né, de qualidade de vida, essa cultura de acolhimento, né, essa cultura de satisfação no ambiente profissional. Né, de bem-estar, né? De bem-estar, né, no ambiente profissional. Né, e que, lógico, isso vai se refletir na vida da pessoa, né, sobre todos os aspectos. Né? Assim, e o trabalho pode ser sim um ato de muita motivação, de muita alegria, né? E eu acho que as empresas elas mais do que uma possibilidade de fazer isso, eu acho que elas têm aí hoje, assim, dentro de uma consciência maior, né? Elas têm realmente uma obrigação, né? Usando a obrigação como uma palavra positiva, né? De promover esse ambiente para os colaboradores, né? E os resultados a gente vai falar deles, né? Que eu estou te devendo uma resposta, né? Você me perguntou na live passada, que ainda está suspenso, porque vem na próxima, né? De quem são essas empresas que já estão fazendo isso, né? Aí a gente fecha aqui ainda levantando essa interrogação, né? Deixando essa questão no ar aí para a gente iniciar a próxima. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Bom, queridos que estão aqui hoje, Mauro Cardoso esteve conosco, né? Falando desse programa, né? Desse sistema, na verdade. Eu até anotei aqui, Mauro, que eu vou escrever depois na legenda, né? Sistema de humanização empresarial
formado por 4 programas, né? E ele falou de uma partezinha. Eu sou, né? Sistema de Humanização Empresarial. Deixa eu anotar aqui para escrever direito. Eu sou Sistema de Humanização Empresarial, que é constituído de 4 programas, onde a gente está falando aqui da parte gratuita desses programas, certo? Falamos de um dos programas gratuitos. Pronto, sim. É isso. E para você que assistiu a gente até aqui o final, né, dessa live de hoje, aonde, Mauro, novamente, você pode falar onde que a turma acessa, tu tem um endereço aí, ou dá o caminho das pedras aí para acessar esse conteúdo? Pronto. www.eusouempresashumanizadas.com, tá? Acessa lá gratuito, baixa o livro, se cadastra na plataforma digital, né, que é lá onde está o e-book, e baixa. Quem quiser contribuir com os propósitos da nova economia, né, para a Associação Luminos, aí também pode adquirir nas plataformas e-commerce aí, né, Amazon, enfim, do próprio Google, né, está lá por um preço simbólico, apenas R$ 9,90, né, você pode adquirir lá. Né, ele existe também na versão EPUB, né, que é uma versão para acessibilidade, né, para quem tem uma necessidade aí de ampliar as letras, enfim, né, ele tem uma série de recursos ali para acessibilidade. Não tem desculpa, né, Mauro? A realidade é essa, né? Não temos mais desculpa. Empresários não têm mais desculpa de seguir para esse novo caminho aí das novas empresas, da nova era. Não tem mais desculpa. É só fazer o que tem que ser feito, porque os recursos estão aí disponíveis. E claro, não só o Mauro com todo o trabalho dele, mas tem N, né, outras possibilidades aí. E essa é a nossa tarefa, né? É construir esse novo espaço, as novas escolas, as novas empresas, as novas organizações, a nova sociedade, é esse o nosso compromisso. Por isso, estamos aqui falando desse tema, né? Então, Mauro, meu querido, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco, né? De ter conseguido aí na sua agenda esse horáriozinho para a gente trazer esse conteúdo, né? De qualquer forma, porque realmente ele é muito especial. Faz parte, eu acho, de uma das nossas missões aqui do Ser Mais Você, trazer essa consciência, né, para as organizações. E nessa semana, né, agora, essa terceira semana aqui de março, eu já quero aproveitar e te convidar. A gente fala agora nessa semana, dentro do programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, do Ser Mais Você, a gente fala sobre abundância. E daí as convidadas, né, das lives dessa semana, elas trazem os temas que a gente vai falar sobre prosperidade, riqueza, dinheiro e a própria abundância dentro de uma perspectiva mais consciente, né? Olhando para esses aspectos não como o que está descrito no dicionário tradicional, né? Ou como o que nós aprendemos dentro da velha energia. A gente está trazendo essas 3 perspectivas dentro de uma nova consciência que também acaba impactando nas organizações, porque impacta o ser humano, né? E as empresas são feitas de seres humanos. Então, já quero aproveitar e convidar você também para ouvir essas lives, convidar a turma que está aqui conosco, né, assistindo ao vivo. Você que está assistindo no gravado, essas lives estão salvas aqui no perfil do Ser Mais Você. Então, sintam-se todos convidados a continuar com a gente nesses próximos movimentos. A gente já tem live amanhã, terça, tem live na quarta e tem live na sexta. Sintam-se todos convidados para a Semana da Abundância aqui no Ser Mais Você. Mauro, mais uma vez, a minha gratidão a você. Vou salvar a live aqui, com a graça de Deus. Gratidão a todos aí que nos assistiram hoje. Sim. Vou colocar você como colaborador, tá? Para ficar lá no seu perfil também. E deixa esse espaço para você se despedir aqui da turma agora. Então, gratidão a todos, gratidão, né, pela presença, né, pelo tempo. E a gente se encontra daqui a um mês. Né? Daqui a um mês. Exatamente, daqui a um mês, na segunda semana do mês de abril, na sexta-feira, para continuar esse nosso estudo aí sobre
essa nova consciência das empresas humanizadas. É isso, meu amigo. Obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui conosco e amanhã tem mais live. Um beijo, galera. Um beijo, Mauro. Tchau, tchau.